questão número 9, ela pede para fazer a construção de gráficos. Construa os gráficos das funções e dê o domínio e a imagem. Então, nós temos aqui 3 funções e a gente vai fazer agora utilizando a folha, a malha quadriculada, que fica mais fácil para a construção de gráficos, para vocês compreenderem. Tem aqui a função que sai de A, ok? De A e vai até B. Nos valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E o B é 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Aí nós temos o quê? Nós temos que a função vai ser... A regra da função é f de x ao quadrado, que é f de x igual a x ao quadrado. Então, eu tenho os valores de x, que são aqui, são os valores de A. Esse aqui é o valor de x. Eu vou usar a lei de formação, que é essa daqui, a regra, e encontrar o par ordenado x, y, para poder colocar lá no plano cartesiano. Então, vamos fazer para cada linha aqui. Deixa eu fazer só um tracinho para separar. Para cada linha, nós teremos aqui um valor, um par ordenado, para a gente representar no plano cartesiano. Lembrando que, como são pontos, o conjunto da representação gráfica vai ficar apenas pontinhos. Então, vamos fazer as continhas. Então, eu tenho assim, ó, x ao quadrado. No lugar do x, eu vou colocar o menos 2, o menos 1, o 0, 1 e o 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, menos com menos dá mais. Então, é 4. Para ordenado, vai ficar x vale menos 2 e y, 4. Aí, nós temos para outra, que é menos 1 ao quadrado. Como é negativo, eu estou colocando sempre em parênteses, porque vale tanto para o sinal quanto para o número. Menos com menos dá mais, e 1 vezes 1 dá 1. Então, para ordenado, aqui ficou menos 1,1. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. Então, ficou para ordenado 0,0. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1, 1. 2 ao quadrado, aqui o par ordenado, desculpa, vou fazer nessa linha aqui. O par ordenado é 1,1. Agora, 2 ao quadrado é 4. Então, par ordenado, 2,4. Agora, esses pontos, essas coordenadas, a gente vai representar aqui no gráfico. Lembrando, eixo X, ordenada, aqui as abscissas, e o eixo Y, as ordenadas. E aqui, esse ponto é o 0. Aqui nós temos menos 1, menos 2. Aqui nós temos 1 e 2. Como nós só temos valores positivos, eu não marquei aqui nada negativo, ó. Mas aqui para cima nós temos 1, 2, 3, 4, que são os valores que a gente tem. Então, eu vou usar uma régua para fazer a reta auxiliar, tracejada, para marcar. O menos 2 eu vou conectar, ligar, associar com o 4. Então, eu vou fazer uma tracejada até o 4. Uma reta auxiliar horizontal, uma reta auxiliar vertical, e nós temos aqui o primeiro pontinho. Este aqui é o primeiro pontinho da função. O outro, nós temos o menos 1, tá ligando com o 1. Então, o segundo pontinho. Aqui eu tenho 0 com 0, então é sobre aqui, ó. O 1 está associado com o 1 e o 4, estamos associando ali o 2 com o 4. Quando a gente tem a malha quadriculada, a gente quase não usa a régua, a gente só usa assim. Então, este seria a nossa representação, o nosso plano cartesiano, o nosso gráfico. E aí pergunta qual seria o domínio e qual a imagem. O domínio são os valores de A. Então, o domínio aqui ficou, domínio da função, são os valores de A. Então, é do menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. São os valores que estão de x. A imagem são os valores do contradomínio, né, que são associados ao x. Então, quais são os valores? Seria o nosso 0, o 1 e o 4, nessa ordem, porque, ó, temos o 4, 1, 0, 1, 4. Então, o 1, o 0, o 1 e o 4. Não precisa repetir. 0, 1 e 4. São pontos.
Letra A é essa. Ok? Vamos para a letra B. Letra B nós temos um detalhezinho, porque quando você for fazer a conta, você vai ver que a imagem ela não está bem no contradomínio. Mas quando a gente acontece isso, a gente simplesmente só ajeita o contradomínio. Então, quando eu encontrar valores menores aqui do -4, eu vou já substituir aqui. E o meu maiores também vou substituir, se precisar. Ok? E eu sei que vai precisar. Porque se eu não mexer aqui no contradomínio, isso aqui não vai ser uma função. Então, ela precisa estar limitada, então a gente vai mexer no contradomínio. A gente não pode mexer na lei de formação e não podemos mexer no domínio. Então, a gente vai mexer no contradomínio que pode, neste caso. Em todos os casos, a gente sempre pode ajeitar ali o contradomínio. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na A, só substituir os valores. Então, vai ficar 3 vezes o -2, vou botar entre parênteses, mais 1. 3 vezes -2 dá -6, mais 1 vai dar -5. Então, o par ordenado aqui é -2, -5. Por isso que eu já vou ter que mexer aqui, ó. Eu tenho um -5 aqui, que é o menor. Ok? Porque eu sei que -2 é o menor valor para x. Ah, e por que a professora escolheu esses valores aqui? Eu tenho que escolher valores entre esses dois intervalos. E o -2 e o 3, eles pertencem. Então, eu coloquei aqui, ó, o -2 e o 3. Ok? Os outros demais pontos só para completar. Mas esse aqui é o menor, esse aqui é o maior valor, ó, -2 e o 3. Então, eu teria que ver se com esses dois pontos eu já poderia fazer a reta, mas eu estou vendo mais um pouquinho para ver como é que fica no meio, para vocês verem. Então, aqui, treinar também. Menos o 3 multiplicado por -1, mais 1. 3 vezes -1 dá -3, mais 1 dá -2. Então, o par ordenado aqui é -1 e -2. O zero, então, fica 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0, 0. Mais 1 dá 1. Então, o par aqui é 0 e 1. Agora, 3 vezes o 1 mais 1. A professora só está substituindo no lugar do x os valores que eu tenho aqui. Então, 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. Par ordenado, 1,4. Agora, 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. Então, aqui eu tenho 2,7. E o último, 3 vezes 3 dá 9, mais 1, 10. Olha o maior valor aqui aparecendo, que eu vou ter que mexer lá também. Então, é 3,10. Como é fechado para o -2 e como é fechado para o 3, eu fiz fechado também para o -5 e fechado para o 10. Tá? Então, temos esses valores para poder fechar direitinho. Agora, vamos lá. O -2 no eixo x, vamos botar, aqui é 0, aqui é -1 e aqui é -2. Cada tracinho, cada quadradinho vai ser um pontinho. Aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E para o eixo y, nós temos aqui, ó, -1, não vou marcar todos, porque senão vai ficar muito poluído o gráfico. Se a gente não for usar, a gente nem marca. Eu só marquei esses aqui no domínio, porque a gente usa esses valores. Se não for usar, nem marca para não ficar muita informação no gráfico. Então, aqui só vou, para vocês saberem, ó, eu marquei para a gente saber onde estão os valores. Eu já sabia que o maior valor seria o 10, por isso que eu deixei o 10 marcado e o -5 como o menor valor. Então, vamos fazer aqui a tracejada. Para ordenado, nós temos 2 e o 5. Então, 2 para x e 5 para y. Então, nós temos o primeiro ponto aqui, 2 e 5. Segundo ponto, nós temos -1 para x e -2 para y. Então, aqui é -2, ó. -2. Então, vou fazer tracejada aqui e aqui. Então, este é o outro ponto que nós temos. Para 0, nós temos que é 0 para x e 1 para y. Nós temos, então, o quê? Quando o x é 0, vai estar sobre o eixo y. Então, o ponto vai ser este ponto aqui, que é 1. Que é o ponto 1. Ok? Quando está 0 para x, vai ser sobre o eixo y. Se tivesse 0 para y, seria sobre o eixo x. Agora, o 1 está ligando com o 4. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai fazer elas se conectarem aqui, ó. Então, o próximo ponto é este daqui.
tudo bem? E o 2 está ligando com o 7, então 4, 5, 6, 7. Então, a gente faz aqui uma reta, ó, auxiliar, tracejada, aqui, marcar o ponto. E por último, o 3 está conectando, associando com o 10. Tudo bem? Aqui. Como nós estamos num intervalo, o gráfico não fica em ponto, a gente tem que traçar a reta. Então, vamos pegar aqui o nosso esquadro e vamos traçar a reta. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Aqui. Só que ela tem que parar neste ponto aqui. Então, essa parte aqui não funciona e essa parte não. Ela tem que parar exatamente aqui, ok? Então, o domínio desta função, porque ela está fechada, limitada nesse intervalo. Então, ela para aqui. Essa parte não tem e essa parte não tem. Como você não está enxergando que tem o estúdiozinho atrapalha um pouquinho. Então, isso aqui não tem. E aqui em cima também não. Então, o domínio é no eixo X que nós temos, vai do domínio da F, vai ser do -2 até o 3. E a imagem é o menor valor até o maior valor. A imagem para Y, tá? Vai ser de -5 até 10. Ok? Então, esta aqui é a informação da letra B. Vou deixar aqui para vocês olharem um pouquinho. Lembrando que aqui, ó, deixa eu pegar aqui um negócio para apagar, ficou feio ali, tá? Aqui, ó, não pode, não pode, não pode. Não pode. Por que que não pode? Agora eu consigo enxergar aqui melhor. Porque ela tá limitada no intervalo. Então, ó, não pode passar do ponto. Porque na hora de passar aqui, a régua com o estúdiozinho atrapalhou um pouquinho, tá? Então, ficamos assim. Letra C. E até bom assim, vocês verem por que que não pode, por causa do limite ali do nosso intervalo. Fazer algo que não pode para você saber que não pode. Sabe aquela coisa a gente erra só para mostrar que realmente não pode, tá errado. Mas vamos para C? Última. Letra C. Agora, olha só. O meu domínio e o meu contradomínio são os reais. Então, eu posso botar qualquer número real e fazer a representação gráfica que tem que, vamos ver. Onde a lei da formação é essa aqui, ó. É menos 4x. Então, você pode escolher qualquer valor de x real para ver qual é o valor que está associado a ele. Normalmente, a gente pega números inteiros positivos, o zero e o negativo. Números inteiros. Se você quer trabalhar com fração, raiz, aí você fica à vontade. Mas eu vou trabalhar com números inteiros. Então, eu tenho x aqui, tenho y aqui, só para você ver. Então, a função, então eu escolhi quais são os valores. Escolhi 5 valores, do -2 até o 2. Então, aqui temos -2, -1, 0, 1 e 2, para ver como é que ela se comporta nesses pontos. Então, vai ficar assim, é menos 4 vezes x. Então, no lugar do x, eu boto os valores que eu dei. Qualquer valor, você poderia ter escolhido outros. O gráfico tem que ficar o mesmo. Aqui, ó, vai ficar menos 4 vezes -2, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8. Então, o par ordenado é menos 2,8. Aqui é menos 4 vezes o menos 1, que vai ser menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4. Então, é menos 1,4. O outro, menos 4 vezes 0. 4 vezes 0, 0. Então, ficou 0. Então, é 0, 0. Menos 4 vezes 1, que vai dar menos 4. Então, é 1, menos 4. E o outro par é menos 4 vezes 2, que dá menos 8. O último par que eu escolhi ficou 2, menos 8. Então, eu vou pegar esses pontos e ver aqui. Aqui eu não marquei pra gente olhar, ó. 0, menos 1, menos 2, 1 e 2. Aqui. Menos 2, aqui menos 1, 1 e 2. Então, vamos lá. E aqui eu já deixei pra gente olhar, pra ficar mais fácil. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser o menos 4 e aqui é o 4. Vou precisar dessas informações. Então, retinha aqui, né? Nós temos
O menos 2 está associado ao 8, então é este ponto aqui, ok? Reta tracejada, auxiliar. O menos 1 está ligado a 4. O 0 está conectado com 0 ali, associado a 0. O 1 com menos 4 e o 2 com menos 8. Deixa eu marcar os pontos que a gente encontrou aqui. Aí, neste caso, como a função sai do domínio dos reais em reais, então a reta ela tem que passar por esses pontos e ultrapassar deles. Porque você poderia ter escolhido um número maior do que o menos 2. Então, neste caso aqui, ó, eu posso passar, eu devo passar. Vou fazer assim. Ok? Então, passou. Aí, nós temos... O que que nós temos? O domínio vai ser os reais. São os reais. E a imagem também será os reais. Por quê? Porque a minha reta... Aqui é a função, né? A minha reta continua. Ó, aqui eu poderia ter escolhido qualquer valor e aqui também continua. Então, seria essa a função. Então, até a próxima e bom estudo.